E aí, galera, boa noite. Sou Paulo Fernandes. Primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, né? Na verdade, nunca preparei nada assim desse tipo, mas hoje me deu uma vontade no meu coração de publicar esse vídeo, né? E quem me conhece sabe que eu gosto muito de pregar, gosto muito de falar, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que dos maiores pecadores eu sou um deles, né? Mas Deus ele tem sempre nos usado, Deus nos perdoa. Eu sempre ponho em mente, diz lá no Salmo que diz assim, Davi, em meio a tantos pecados, ele diz assim, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Ou seja, apesar de sermos pecadores, apesar de constantemente errarmos, Deus ele nos concede tal vitória de transmitir a mensagem dele. Hoje eu quero falar um pouco sobre um grande personagem da Bíblia que nos traz aí orientações fundamentais para o nosso dia a dia. Bem, antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado a Deus pela vida, pela saúde. Ó Pai, nesse momento tão especial, quantas pessoas têm nos ouvido, quero te pedir, ó Deus, que esteja com essa pessoa, Pai. E que se essa mensagem está chegando, Deus, é porque Tu estás a enviando. Continue conosco, perdoa os nossos pecados, fale ao nosso coração nesse momento. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bem, a gravação de hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante. Eu me identifico muito com esse personagem, até pelo fato de um personagem meio agitado, meio influente no meio que ele vivia. E hoje nós vamos falar sobre Neemias, né? Muitos o chamam o reformador de Israel. Bem, queridos, quando nós falamos de Neemias, nós pensamos num personagem extremamente centrado nas coisas de Deus, personagem que se alegrava com facilidade e que se entristecia com facilidade também. Só para nós termos uma ideia, certa vez um homem e uma mulher, um casal, né, viviam mais de 50 anos casados, né, e durante esse período todo, sempre andavam juntos, estavam ali, almoçavam, dormiam, sempre partilhavam as suas alegrias. Até que esta senhora, a mulher desse casal, ela adoeceu, né? Teve o mal de Alzheimer. E ela começou a esquecer-se das coisas, né? Com o passar do tempo isso foi piorando, até que ela esqueceu-se totalmente, ficou internada, né? Nesse período que ela estava internada, o marido dela constantemente a visitava, né? Visitava, conversava com ela, apesar de ela não o conhecer. E ele falava com ela e ela não o conhecia de modo maneira. De jeito nenhum ela conhecia. Mas ele estava sempre ali com ela. Até que uma certa noite, a enfermeira chega para ela e fala assim, para ele, né? Fala assim, senhor, o senhor não acha que o senhor está perdendo o seu tempo falando com esta senhora? Ela não mais o conhece, não sabe mais quem o senhor é. Deixa ela aí, quando ela chegar de repente a falecer, nós nos informaremos. Não fica gastando tempo do Senhor, vai viver, vai ser feliz. Ele teve uma resposta surpreendente. Ele diz assim, querido, apesar de ela não me conhecer, não saber quem eu sou nesse momento, eu quero te dizer que eu a conheço muito bem. Eu sei quem ela é. E queridos, eu quero te dizer nessa noite, eu quero dizer nesse momento para a tua vida, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você já foi. Deus sabe o que você fez. Mas Ele tem um plano diferente para a tua vida. Ele em nenhum momento nos esquece. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, por mais que eu tenha talvez cometido pecados que eu, na minha consciência, acho grave, Deus ele não se esquece de nós. Deus ele tem um plano, Ele tem um projeto para a nossa vida. E esse projeto, queridos, você é o personagem principal. Então por que essa tristeza? Queridos, para nós entendermos um pouco como foi a história de Neemias, vamos relembrar a parte histórica, né, de como era Neemias naquela situação, o que ele estava vivendo. Neemias naquele tempo, o povo de Israel, que morava em Jerusalém, eles haviam sido sitiados pelos persas.
né? E os persas o fizeram prisioneiros, né? O fizeram escravos. Então alguns continuaram em Jerusalém, com os muros derrubados, com as portas derrubadas, nós vamos ver isso mais à frente. E alguns ficaram lá na Pérsia, né, sendo escravos, aqueles que serviam para alguma coisa, né, para quebrar pedra, entre outras coisas. E Neemias era um desses escravos. Só que Neemias, querido, ele era um escravo privilegiado, o rei gostava muito dele. E, no entanto, ele tomou um cargo, o rei o colocou num cargo de confiança. Para vocês terem uma ideia, Neemias ele era a pessoa que provava o vinho do rei. Né? Antes do rei beber, ele provava. Isso tinha um costume, até pelo medo do rei, de talvez aquele vinho estar contaminado por alguém que quisesse o trair. Então Neemias bebia aquele vinho, e se Neemias ficasse bem, aí sim o rei tomaria aquele vinho. Queridos, Neemias estava constantemente com o rei. Conforme ele estava ali sempre o servindo. E até que teve um momento em que o rei olha para ele e diz assim: Neemias, você está estranho hoje, trazendo para a nossa linguagem de hoje, né? Você está estranho, rapaz. O que aconteceu com você? É possível? Você não é assim. Você constantemente está alegre, está sempre com um sorriso. Mas hoje você está estranho. Queridos, nós vamos ler agora Neemias 1, versículo 3 ao 4, que diz assim, me acompanhe na sua Bíblia. Neemias 1, verso 3 ao 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio cerca de Jerusalém. Perdão, comecei a ler 1, né? Eu falei de 3 ao 4, comecei a ler a partir do versículo 1. Né? Continuamos aí no versículo 3 agora. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orante perante o Deus dos céus. Né? Então você imagina. Neemias, de repente, para de se interessar um pouco sobre as coisas dele, sobre o trabalho dele, sobre a vida dele em si. E de repente ele volta os olhos para Jerusalém e ele vê Jerusalém está com seus muros derribados. Queria que vocês terem uma ideia. Naquele tempo, ter um muro cercando uma cidade, uma província, enfim, cercando ali onde os moradores ficavam, era sinal de ser um povo extremamente forte, extremamente rico, extremamente próspero. E o povo de Deus era assim. O povo de Deus era assim. Agora você imagina o povo de Deus, Jerusalém, foi tomada pelos persas e de repente aqueles muros estão derribados. Os muros caídos. Deus dos céus, o Deus do ouro, da prata, o Deus que ganhou diversas guerras e assim os inimigos viram isso acontecendo porque eles foram derrotados. De repente os muros estão derribados. Os muros foram derrubados pelos persas. Aquela cidade foi sitiada, foi tomada pelos persas. Olha que vergonha que estava sendo para o povo de Jerusalém, o povo que se considerava um povo de Deus, está com seus muros derrubados. Queridos, quantas vezes isso acontece conosco também? Quantas das vezes nós estamos nos caminhos de Deus, somos prósperos, as pessoas nos veem prósperos. Não prosperidade em questão de dinheiro, porque prosperidade não se diz dinheiro, mas prosperidade de vida, prosperidade de saúde, de emprego, enfim, queridos, prosperidade de um como um todo, não somente a parte financeira. Né? Quantas das vezes nós estamos bem, estamos com Deus, estamos em comunhão com Deus, e muitas das vezes que nós esquecemos de um detalhe, porque nós queremos experimentar algo a mais que o mundo tem nos oferecer, nós desviamos o nosso olhar. E quando isso ocorre, acontece o que aconteceu com Jerusalém. Satanás ele destrói os muros, ele queima as portas do teu coração. E ele começa a te humilhar, e te humilhar de uma forma que as pessoas irão zombar de você, irão falar: olha lá aquele crente, olha lá aquele cristão, olha lá aquela pessoa que dizia que era de Deus. Queridos, a gente não pode dar você quer uma oportunidade para que Satanás possa agir em nossa vida, porque é nesses momentos que Satanás ele age, é nesses momentos de queda que Satanás vem agindo em nossa vida. Nós não podemos abrir essas brechas, assim como o povo de Jerusalém, o povo de Deus abriu, e Satanás fez grande destruição. Nós vamos ver mais à frente o que esse muro caído e que coisas a mais estava acontecendo no meio do povo de Deus. Bem, continuemos. Queridos, vamos abrir agora em Neemias, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 7.
capítulo 2, do verso 4 ao verso 7. Me acompanhe na leitura. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Continuando, versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Queridos, nesse momento está acontecendo aquela parte em que eu falei que ele começa a se entristecer. O rei percebe isso e ele faz a pergunta. Se você analisar os versículos que nós não lemos, os versículos anteriores, ali você vai ver um diálogo entre o rei e Neemias, onde o rei pergunta: Neemias, por que você está assim, trazendo essa linguagem de hoje? E ele fala: olha, meu povo está derrubado, seus muros estão caídos, e eu estou triste por conta disso. Então ele pede ao rei para que ele dê cartas para passar dentre as florestas, e no versículo mais à frente você vai ver isso, para passar nas cidades, né? Aquela carta ele tem autorização para passar por dentro da cidade, pegar as madeiras, enfim, todo o material que ele precisava para que ele pudesse reconstruir aqueles muros. Queridos, isso traz um ponto muito interessante para nós hoje. Neemias ele pediu ao rei: hoje você pode estar aí caído, desprezado, sendo humilhado, mas Deus ele tem um propósito na tua vida. Pede a Deus, pede, e sendo da agrado do coração de Deus, Deus vai te conceder, querido. Creia nisso. Por que essa aflição? Por que esse desânimo? Se Deus é contigo, seus muros estão caídos, esse é o momento de reconstruir seus muros, a sua vida. Esse é o momento de você estar com Deus. Queridos, continuemos. Então, né, você imagina, Jerusalém é a capital de Deus. Agora, um dos seus ex-moradores, né, entre aspas, decide voltar para reconstruir. Vamos abrir do capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Diz assim, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Diz: cheguei a Jerusalém. Esse é aquele momento que ele sai, ele já pegou todo o material e ele chega a Jerusalém. Cheguei a Jerusalém onde estive 3 dias. Versículo 12. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí, versículo 13, de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao sul do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Bem, você pode acompanhar mais tarde, depois de assistir esse vídeo, você pode continuar lendo todo o versículo, porque é muito interessante essa história, né, de Neemias. Então, ele nesse momento ele chega e ele começa a montar, a bolar uma estratégia para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Né? Quer dizer que tem um detalhe importante aqui nesse versículo que nós lemos, que diz assim, versículo 12, ele diz assim: então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Olha que parte interessante que vai acontecer agora. Diz assim: não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração. Queridos, quantas pessoas, algumas coisas que ocorrem, elas começam simplesmente a divulgar para todo canto, para todo mundo saber. Elas dizem: olha o que eu consegui, olha o bem que eu adquiri, olha o carro novo que eu comprei, olha a casa nova que eu comprei, Deus tem me abençoado. Queridos, é importante ter essas coisas? Sim, não disse isso. Não disse que não é importante sim. Mas para que ficar espalhando isso? Né? Para levantar inveja de outras pessoas? Siga o conselho que Neemias diz aqui. Ele diz: olha, levantei, não conversei com ninguém, os propósitos que Deus tinha colocado no meu coração, simplesmente comecei a agir. Continuemos. Vamos abrir agora no capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim: tendo Sambalate, versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso
nos montes de pó as pedras que foram queimadas, estando com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu pobre sobre a cabeça deles e faz que sejam dispostos numa terra de cativeiro. Aquele povo que estava com Neemias fizeram essa oração. Queridos, toda vez que você arquitetar, bolar um plano para reestruturar a sua vida que outrora estava em pecado, assim como Jerusalém ocorreu, Satanás irá se levantar contra os seus planos. Ele irá tentar te destruir de qualquer jeito. Queridos, Satanás ele não brinca de ser Satanás. Ele não brinca. Então, a qualquer momento, dentro desse teu plano, ele vai fazer com alguma coisa sair errado. Então, para que seu plano possa dar certo, faça como Neemias, junto com seus amigos que estavam ali, fizeram. O que eles fizeram? Oraram a Deus e falaram: Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa angústia, Pai. Faça com que essas pessoas que estão nos invejando, faça com que o inimigo da minha alma não tenha poder sobre minha vida. Essa tem que ser a sua oração. A todo momento que você for bolar um plano para reestruturar sua vida, reconstruir seus muros, eu não digo só questão de vida espiritual não, querida, que a sua de repente pode estar abalada, eu não digo só isso. Eu digo qualquer coisa, qualquer plano, projeto que você tenha para a sua vida, seja ele projeto de faculdade, projeto da escola, de trabalho, seu projeto financeiro, enfim, projeto da sua empresa. Queridos, qualquer coisa, ponha nas mãos de Deus, ore: Senhor, esteja comigo para fazer este novo empreendimento, esteja comigo para fazer esse trabalho da faculdade. E, queridos, esteja em oração também, porque o inimigo vai tentar fazer de tudo para te destruir. Isso é certo. Continuemos. Queridos, e sabe o que é interessante? Que a gente começa a observar nessa história? É que, se a gente se atentar nos versículos, essas pessoas elas estavam lá em Jerusalém. Ou seja, provavelmente eram pessoas ali moradoras dali da cidade de Jerusalém. E que interessante, né? As pessoas que eram para poder apoiar Neemias, estar com ele para reconstruir esses muros, foram as primeiras a atacar pedras. E eu quero te dizer para você, isso acontece conosco hoje em dia? Sim. Eu te digo como. Quantas das vezes nós temos projetos, queremos voltar para os braços do Senhor, e se levanta marido, e se levanta filho, e se levanta irmão da igreja, e se levanta a comissão, e se levanta uma série de questões que era para estar a seu favor, e no momento não estão. Queridos, Satanás ele usa essas pessoas. Não pense que Satanás usa somente aqueles que se manifestam, vêm falar, e que Satanás está mandando vir falar para você. Não, não é isso não. É só a gente lembrar o que aconteceu com Pedro. Pedro falou calmamente. Lembra daquele fato em que Jesus estava com ele e ele começou a falar com Jesus? O que Jesus falou? Ele estava calmo, ele não falou, não desceu em forma de espírito, se debateu, gritou, foi com o braço, com as mãos atadas para trás. Não, não, não. Ele estava calmo, ele estava conversando com Jesus. E Jesus chega para ele e fala assim: olha só, Pedro, afasta-se de ti, Satanás. Né? Jesus chega para ele e fala: Satanás, sai dele. Porque era Satanás que estava usando Pedro ali. Então, querido, Satanás, ele para tentar destruir a tua vida, para tentar fazer com que você não reconstrua seus muros, para tentar fazer com que seus projetos, ele de qual âmbito sejam destruídos, ele vai usar, seja quem for, seja seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, vai usar o seu trabalho, ele vai usar a sua própria igreja. Queridos, por isso que a comunhão é de extrema importância. E se nós continuarmos lendo todos os capítulos de Neemias, do livro de Neemias, nós vamos verificar que a todo momento Neemias pedia orientação de Deus, que a todo momento ele estava em comunhão com Deus. E o segredo do sucesso dele, que nós vamos ver mais à frente, se deu justamente em conta disso. Continuemos. Queridos, vamos abrir lá agora em Neemias capítulo 12, no versículo 27 e versículo 43, ok? Capítulo 12, versículo 27 e versículo 43. Vamos lá. Capítulo 12. Me acompanhe na leitura. Abre sua Bíblia onde você está. Capítulo 12, versículo 27, diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Agora, versículo 43. Diz assim: no mesmo dia
ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até longe. Olha, queridos, que interessante. Nós já passamos por toda aquela fase da construção do muro, o muro foi construído, né? Vocês podem acompanhar nos versículos anteriores, capítulos anteriores, vocês vão ver ali que Neemias colocou alguns guardas, pois aquele Sambalate, os amonitas, enfim, aquele pessoal que foi contra ele logo no início, disse que uma raposa derrubaria os muros de Jerusalém. Ele colocou guardas e teve todo um trabalho arquitetônico para poder levantar aquele muro. Bem, aquele muro foi levantado, né? A cidade estava novamente cercada, a cidade estava novamente ali protegida, né? De uma série de fatores. Bem, interessante. A cidade estava protegida, então de repente o povo ali, olha, vamos fazer uma festa em comemoração. E foi o que foi feito. O povo fez aquela festa, né? Levaram lá seus alaúdes, harpas e começaram a cantar, a dar louvores a Deus. Mas olha que interessante, quando isso ocorre, Neemias, que era um homem centrado nas coisas de Deus, ele percebe que não estava tudo bem, assim como o povo estava professando, cantando, professando, tocando seus instrumentos, professando para os povos vizinhos, como diz ali, que eles cantavam tão alto, em outras versões, eles cantavam tão alto, mas tão alto, que povos distantes falavam, comentavam que eles nunca tinham cantado daquele jeito. Só que Neemias, ele é um cara centrado, como eu tenho dito desde o início dessa pregação. Então ele para e começa a observar alguns problemas no meio do povo de Israel, né? No povo de Jerusalém, estando ali, ele começa a observar esses problemas e nós vamos falar um pouco sobre eles agora. No capítulo 13, no versículo 1, diz assim: naquele dia se leu para o povo do livro de Moisés. Achou-se escrito que amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Bem, vamos ler agora o capítulo 13 também, tá? Versículo 7 ao 9, diz assim: então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias. Tobias e Eliasibe, aqueles carinhos lá de trás que queriam derrubar os muros, que queriam ir contra a reconstrução dos muros, né? Então, versículo 8. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares. Queridos, a situação do povo era uma situação tão grave que eles, ao toda aquela comemoração pela reconstrução dos muros, Neemias ele para e fala assim: olha, tem coisa errada no meio do povo. E onde tem coisa errada no meio do povo de Deus, Deus não pode agir completamente. Deus não pode agir. Deus é um Deus, queridos, que ele ou é Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. Eu não posso ficar, vou ficar um pouquinho aqui no mundo, vou ficar um pouquinho na igreja também. Não. Ou é de Deus ou é do diabo. Se você estiver em cima do muro, você já é dele, né? Até conta um relato aí que tinha uma menina que estava se passando em cima de um muro, né? Se equilibrando, de repente tinha um do lado Deus e estava do outro lado o diabo, né? E Deus ali, menina, vem para a igreja, volta para os meus caminhos, esteja comigo, eu tenho para te oferecer a vida eterna, o céu, você conhecer os planetas que ainda não foram habitados, né? Enfim, para você estar comigo, eu vou te dar da água da vida, né? Bem, e do outro lado, Satanás estava lá tranquilão, o diabo estava lá, não falava nada, não se preocupava. Aí, de repente, a menina indignou-se e falou assim: ô Satanás, o diabo, você não vai tentar também ganhar minha alma para você, não? Sabe qual foi a resposta de Satanás? Satanás chegou para ela e falou assim: não, eu não vou lutar por você. Porque enquanto você estiver em cima do muro, você é minha. Queridos, o que essa ilustração quer nos dizer? Que Deus, ou somos de Deus ou somos do diabo. Se eu estou em cima do muro, eu sou do diabo. Não tem meio termo. Assim, sim, não. Passou disso, é o que a Bíblia diz. A procedência do maligno. Então, queridos, nós vamos ver agora um pouco das coisas que estavam ocorrendo. E uma dessas coisas era que Tobias, né, ele estava lá dentro do templo, onde era colocado os dízimos, né, os tesouros que o povo de Israel trazia, ele estava lá dentro. E lá dentro ele estava oferecendo incenso a outros deuses pagãos, né, dentro do povo de Jerusalém, o povo de Deus. Aí você imagina agora, trazendo para os nossos dias de hoje, você entra dentro da igreja, e de repente, lá onde coloca os dízimos e as ofertas lá, tem lá um pratinho, um despacho com vela preta e vermelha um do lado do outro, um frango. Você imagina isso?
Queridos, foi justamente isso que aconteceu naquela época. Não foi nada diferente, foi isso que ocorreu. Neemias, de repente, ele chega e vê uma situação dessa ocorrendo dentro do templo de Deus. E aí diz aí no versículo aí, 9, né? Capítulo 13, no versículo 9, ele diz que ele se indignou de a tal ponto que ele pegou todas as coisas que estavam ali dentro do templo e ele atirou para fora. Eu fico imaginando ele pegando as coisas assim, e jogando para fora do templo. De tal indignação que aquilo que foi feito por Tobias aconteceu. Você imagina, o povo todo alegre e Tobias com erro no meio do povo. Mas não era só isso não, vamos continuar. Capítulo 13, versículo 15, diz assim: Naqueles dias vinham em Judá os que pisavam lagares no sábado. Aqueles lagares era pisar uvas, tá? E traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém do dia de sábado. E protestei contra eles, porque venderam mantimento neste dia. Bem, versículo 19 ao 21. Dando já sombra às portas de Jerusalém, ou seja, o pôr do sol, antes do sábado, né? Ou seja, no pôr do sol da sexta-feira, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei algum dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Continua. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir ao sábado. Queridos, o santo sábado do Senhor, que o povo de Israel guardava naquele tempo, o povo de Jerusalém estava ali guardando, fazia parte dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, a lei do Senhor, é bem claro aí sobre os 10 mandamentos. Depois a gente pode ter uma pregação somente sobre isso, somente sobre o 4º mandamento, mas é que eu quero resumir um pouco da história de Neemias para você possa entender. O povo estava pisando lagares ao sábado, ou seja, estavam fabricando o suco da uva em pleno sábado. E Neemias ficou triste com isso, contestou com as autoridades daquele momento e disse que não era mais para ocorrer aquilo. E não somente isso, alguns vendedores de fora estavam entrando dentro de Jerusalém para vender coisas no dia de sábado. Então Neemias ele fala: olha, não quero mais que ninguém venha aqui. E no outro sábado continuaram vindo. Então mais uma vez ele falou: não quero mais ninguém aqui aos sábados. E se chegar no pôr do sol da sexta vai ser fechado para que não haja venda nenhuma no dia santo do Senhor. Né? E que interessante, ali Neemias, no capítulo 13, ele diz assim: se isso ocorresse novamente, eles venderem alguma coisa no dia de sábado, ele ia lançar mão sobre eles. Você quer lançar mão, querido? É literalmente: olha, eu vou te arrebentar, eu vou arrebentar vocês se vocês continuarem vendendo as coisas no dia do Senhor, no dia do sábado. Olha que interessante, Neemias, ele era um cara que ele brigava pelas coisas de Deus. Ele estava sempre em busca das coisas do Senhor. Né? E não era somente isso, queridos. Se nós continuarmos, nós vamos ver que no capítulo 13, versículo 23, diz assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Versículo 24. Seus filhos falavam em asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Ou seja, Neemias ele olha mais um erro do povo, que era justamente o casamento e julgo desigual. As pessoas se unindo, julgo desigual. O que é o julgo, querido? O julgo é aquele equipamento que é colocado em cima do boi, de 2 bois, né, para que eles possam andar. Como um daqueles julgos está um pouquinho mais alto ou mais baixo, isso atrapalha ali o andamento do serviço. Então o julgo desigual é justamente isso. Se um está diferente, se um de uma igreja e outro de outra, isso vai atrapalhar o andamento do casal. Só que no povo já tinha um outro contexto para essa questão. A questão era a seguinte: o povo já mesmo, quando estava na Pérsia, agora eles estavam já em Jerusalém, eles tinham aula em judaico, né? Eles tinham aula, e essas aulas eram justamente para que eles não esquecessem a língua original deles. Essa língua era passada os 10 mandamentos, era passado todo o canon, né? Que era ali os 5 primeiros livros, que nós hoje conhecemos os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você imagina agora, se essas crianças, a mãe era uma asdodita, uma amonita, e não de Jerusalém, e o pai de Jerusalém, suponhamos, ou seja, o pai de Jerusalém e a mãe asdodita, essa criança fica embolada, né? E ela ia aprender a falar o asdodita. Talvez a língua de Jerusalém também. Mas tinha uma grande probabilidade de não aprender a língua de Jerusalém. Olha só o que Satanás tinha em mente daquilo.
fazer com que futuramente aquelas crianças crescessem e não soubessem mais dos 10 mandamentos, simplesmente esquecessem do Senhor. Então, Neemias ele condena o casamento, diz que a partir daquele momento o povo de Jerusalém não teria mais casamento em julgo desigual. Mas não era somente isso não, queridos. Além disso, aí no capítulo 13, no versículo 10, diz assim: também soube que os quiões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e restituí os seus postos. Queridos, os levitas, eles tinham ali parte fundamental dentro do povo de Deus, que era justamente ali para a questão de prestar louvores, né, com seus instrumentos. Isso não estava correndo mais, isso tinha acabado. Então Neemias ele fala: olha, mais um problema que está acontecendo no meio do povo é que os levitas eles devem restituir os seus postos. Isso ocorreu, os levitas tomaram seu lugar novamente. Queridos, Satanás ele não brinca de ser Satanás. Presta atenção aqui que eu vou te falar agora, presta atenção. Satanás não brinca de ser Satanás. Mas por que muitas das vezes nós brincamos de ser cristão? Por que muitas das vezes nós estamos apenas esquentando o banco da igreja? Por quê? Queridos, se tem uma vida, se tem uma alma, uma família que Satanás quer destruir, creia, essa família é a sua, essa família é minha. O que ele puder usar de armas para tentar te destruir, queridos, ele vai usar. Isso tem que ficar bem claro em nossa vida para que a gente não fique simplesmente achando que Satanás não existe, que não existe, ele não tem poder, mas tem sim. Se tem uma família, alguém que ele quer destruir, é a tua família, queridos. Queridos, se ele tiver que usar todo 1/3 dos anjos que desceu, que foram caídos, né, que Deus expulsou do céu, para tentar te destruir, ele vai usar esse 1/3 dos anjos. Queridos, isso é muito sério. Mas eu quero te dizer nesse momento que se Satanás usa 1/3 dos anjos para tentar te destruir, Deus usa os 2/3 para te proteger. Se for necessário, queridos, Deus vai descer o céu inteiro em teu favor. Ele vai descer toda a divindade em teu favor. Creia nisso, queridos. Mas para isso você precisa se arrepender do que tem feito. Você precisa pôr a sua vida novamente no altar de Deus. Não fazer como foi feito, né, que levantaram um altar dentro onde era colocado os dízimos. Queridos, Deus ele quer estar contigo, ele quer te proteger, ele quer estar a todo momento com a sua família, no seu trabalho, no seu emprego. Só que para isso, queridos, você precisa pedir perdão. Faça como Davi, pede perdão, Senhor, sei que errei, mas crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. E, queridos, interessante, depois dessa oração, depois de outros acontecimentos que tiveram, né, em que diversas vezes Davi se arrependia do que fazia, a Bíblia diz que Deus uma vez chega e fala que Davi era segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Um homem que matou, que roubou, fez uma série de coisas, era segundo o coração de Deus. Queridos, quando eu penso na história de Neemias, eu sempre lembro também a história de Davi e Golias. Né? Eu fico imaginando ali Davi com aquela funda na mão, rodando, né? E muitas pessoas dizem assim: o gigante vai matar Davi. Só que eu fico imaginando ele olhando para a testa do Golias, né? Ele olha para a testa dele e fala assim: meu irmão, se eu não acertar essa tua testa é porque eu estou muito ruim de mira, né? Então ele pega aquela funda, ele gira e acerta o gigante, derruba o gigante, mata o gigante Golias, e o povo já naquele momento sai vitorioso. Queridos, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta bem direta para você. Eu não quero que você responda para quem estiver próximo de você, eu quero que você responda para você mesmo. Qual o gigante na tua vida que tem feito você pecar? Qual o gigante na tua vida, queridos, que tem feito com que você não vá à igreja? Qual o gigante na tua vida que tem feito com que você não estude a lição da escola sabatina? Que você não frequente aos cultos, às quartas-feiras quando você está em casa, aos domingos quando você está em casa, querido? Qual é esse gigante? É teu esposo? É tua esposa? É teu filho? É teu trabalho? É a tua faculdade? Queridos, eu quero te dizer nesse momento. Se qualquer uma dessas coisas tem te feito, tem sido um gigante na tua vida, querido, joga isso por terra. Porque Deus tem algo muito maior, tem algo muito melhor preparado para nós. Assim como diz lá em Apocalipse, o que ao olho algum humano viu, coração humano nenhum sentiu, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, queridos, não é
com seu esposo, seu filho, sua filha, seu emprego, que pode te afastar da visão do céu. Não pode ser, queridos. Queridos, há muito tempo atrás, isso é histórico, você pode procurar no Google, em livros, você vai encontrar o que eu vou te falar agora. Existia um vulcão que era o vulcão de Pompeia, né, o vulcão Vesúvio, né, que é mais conhecido como vulcão Vesúvio. O vulcão Vesúvio, queridos, ele entrou em erupção, né, e muitas pessoas ali foram mortas. Sendo que o interessante não foi nem aquele momento em si da morte, foi um momento depois disso. Os sobreviventes contaram que vários desses sobreviventes informaram aí que vieram avisando, olha, o vulcão vai tá explodindo, saia logo dessa ilha, porque senão vai consumir vocês vão morrer. E muitas pessoas não acreditaram no que estava sendo dito. Muitas pessoas simplesmente ignoraram. Interessante que depois que ocorreu a erupção e matou milhares de pessoas, os pesquisadores voltaram até o local e até hoje existem várias estátuas lá de pessoas que foram petrificadas pelo vulcão. Interessante que algumas pessoas que estavam ali petrificadas estavam em cenas, por exemplo, guardando dinheiro, escondendo dinheiro na terra, né, e o vulcão passou e petrificou a pessoa não teve como escapar, não conseguiu enterrar o seu dinheiro. Encontraram pessoas ali nos fornos de padaria, no seu trabalho normal, não acreditaram no que estava sendo dito, e simplesmente o vulcão tomou parte ali, foi petrificado no seu forno ali de trabalho. Outras pessoas estavam em bancos da praça, né, sentados no banco da praça, e o vulcão também passou. Enfim, queridos, outras foram encontradas em posição de corrida, né, como se estivessem tentando fugir do vulcão, só que o vulcão os encontrou. Queridos, isso traz uma lição muito importante para nós. Quantas vezes nós temos ouvido que Jesus vai voltar? Quantas vezes nós já ouvimos milhares e milhares de pregações dizendo que Cristo está voltando, que Jesus está voltando a esta terra. E nós vemos lá em Mateus 24 todos os sinais que Cristo está voltando, guerras e rumores de guerras, fome, destruição. Só que muitas das vezes, de tanto nós ouvirmos, nós não acreditamos mais que Jesus vai voltar. Ou então não temos mais a esperança, a motivação desse grande dia. Queridos, assim como os moradores do vulcão, do vulcão de Pompeia, né, onde o vulcão Vesúvio explodiu, será que você hoje não tem acreditado mais? Será que hoje você está se importando tanto com o teu dinheiro que está esquecendo do reino, está esquecendo do céu? Será que o seu trabalho tem te atrapalhado, querido, a pensar no céu, a pensar na volta de Jesus? Vocês lembram de de Noé, quando estava na arca, e ele avisou, olha, vai chover, vai chover, vai chover, e muitas das pessoas que estavam ali, a maioria não acreditaram, somente a sua família entrou na arca, e a chuva começou a brotar da terra, do céu, e as pessoas ali, todas elas morreram. E hoje, quantas das vezes nós pregadores nós informamos, olha, Jesus está voltando, os sinais têm nos alertado, e uma série de coisas, e nós não estamos acreditando mais que Jesus vai voltar. Queridos, Jesus ele nos convida hoje a tomarmos uma posição ao lado dele. Queridos, esta não pode ser mais uma pregação. Não pode ser mais uma pregação que você olha assim, olha que pregação maravilhosa, que bênção que tem sido essa pregação. Não, queridos, essa não pode ser mais uma. Essa tem que ser a pregação. Tem que ser a palavra de Deus que tem que invadir teu coração e destruir todas as portas de Satanás na tua vida. Só que se para isso ocorrer, queridos, você tem que abrir essa porta, você tem que dar essa oportunidade para Deus. Para que Deus possa entrar e fazer mudança na tua vida. Queridos, para nós terminarmos, vamos abrir lá em Neemias capítulo 13. No versículo 30 e 31, diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Neemias 13, verso 30. Abre aí. 30 e 31. Vamos ler? Lemos. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Olha que legal. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Queridos, assim como nós vimos nessa pregação que o povo de Jerusalém estava cheio de estrangeirice, não estava mais guardando o sábado, os levitas não estavam mais tendo seu papel, estavam se casando com pessoas que não eram de Jerusalém, tendo jugo desigual, e uma série de outras, adoração a outros deuses,
Queridos, Neemias diz que ele limpou de toda estrangeirice. Eu quero te perguntar nessa noite, qual estrangeirice que está sobre a sua vida? Será aquele CD que você tem lá na sua casa guardado? Será aquele vídeo que você tem guardado no seu computador, no seu celular? Aquela música que é imprópria para você ouvir? Queridos, eu fico tão abismado quantos jovens, não só jovens, queridos, eu cito jovens porque é a sua grande maioria, mas tem músicas mundanas no celular. Ah, não, é música romântica, queridos, faz parte de Deus, glorifica a Deus. Não, faça essa pergunta sempre que você for colocar algo no seu celular, sempre que for colocar algo no seu computador, sempre que você for assistir alguma coisa na sua televisão. Você vai glorificar a Deus? Sim, não? Então, o que eu vou fazer, né? Bem, queridos, a Bíblia diz, limpei-os, pois, de todo estrangeirice. Deus, nesse momento, queridos, te pede que você largue toda a estrangeirice que está sobre a tua vida. Tudo aquilo que tem afastado você dos caminhos do Senhor. É muito sério isso, queridos. Eu não posso perder o céu por causa de um marido meu que não queira ir para a igreja. Eu não posso perder o céu, varão, você que está aí do outro lado, porque a minha esposa não quer ir junto comigo para o céu. Eu não posso perder o céu, abençoado, porque o meu namorado, a minha namorada, não quer estar junto com Deus. O que é mais importante para a tua vida? O céu, Deus, ou o seu namorado, as coisas que você tem feito, ou seu esposo, que não quer estar contigo na casa de Deus? Queridos, não estou mandando ninguém separar de ninguém, não é isso, a ideia não é essa. Mas eu quero te dizer nesse momento que você tem que tomar uma posição ao lado do Senhor. Essa pregação não pode entrar por aqui e sair por aqui. Não pode ser mais uma, tem que ser a pregação, queridos. Você nesse momento tem que tomar uma decisão com Deus. E se esse é teu pedido, e se essa é a tua aceitação, eu vou fazer uma oração com você nesse momento. E que ao fazer essa oração, queridos, que você possa orar junto comigo, principalmente, e pedir a Deus para que transforme, para que possa dizer como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e restaura em mim um espírito inabalável. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, obrigado a Deus porque a Tua palavra foi exposta mais uma vez. Ó Pai, esteja com estas pessoas que estão ouvindo, que estão vendo este vídeo, e que estas pessoas, ó Deus, possam tomar a decisão ao seu lado. Obrigado a Deus por me usar para trazer a Tua palavra. Esteja abençoando todas estas vidas que estão nos ouvindo. Meu Pai, nós queremos te pedir, te implorar, ó Deus, e queremos tomar a decisão nesse momento. Eu que estou desse lado e esta pessoa que está me ouvindo, ó Deus, nós queremos tomar uma decisão dizendo, Senhor, eu quero mudar de vida. Ó Deus, eu quero tirar de mim toda estrangeirice. Ó Pai, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém em minha vida. Eu quero reconstruir os muros, ó Deus, para que todos possam ver que aqui mora um servo teu. Que a minha residência, ó Deus, possa receber as bênçãos de Ti, e que de tanto receber as bênçãos de Ti, possa transbordar para os vizinhos. Ó Pai, continue conosco, nos abençoe e nos guarde, faça-nos, ó Deus, a tomar a nossa decisão e permanecer nela, ó Deus. Que não possamos ser igual a Satanás, ó Deus, que conhece a verdade, mas não permanece nela. Mas que possamos, ó Deus, conhecer a verdade, e como a Bíblia diz, ó Pai, esta nos libertará. Isso nós pedimos por Jesus. Amém.